Deus, nosso Pai eterno, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, nessa noite, meu Deus eterno, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, neste lugar, Senhor. A nossa alegria, ó Pai querido, é de saber que o Senhor vai continuar, meu Deus eterno, falando conosco, agora por meio da Tua palavra, ó Deus. Usa o Teu Filho, meu Deus eterno, dá o auxílio do Teu Espírito Santo, iluminando a sua mente, ó Pai querido, a fim de que seja falado aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Nós assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Saúde todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, para juntos estarmos aqui para adorar, glorificar o nome do nosso bondoso Deus. Aleluia. Nós estamos em mais um dia da nossa conferência missionária e eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do nosso pastor José Nilson, que está conduzindo o trabalho do Senhor nesta igreja, pela vida de todos os irmãos que aqui estão. Eu quero compartilhar um texto que o Senhor colocou no meu coração. Se encontra no livro de Esther, capítulo de número 4, livro de Esther, capítulo de número 4. Você pode acompanhar o versículo de número 14. Esther 4, 14. Diz assim: todos encontraram? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Glória a Deus. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem, eu daria o seguinte tema: famílias restauradas para continuar a missão. Famílias restauradas para continuar a missão. O tema da nossa conferência é Missões, tarefa inacabada, uma ordem inalterável. Glória a Deus. Marcos capítulo de número 16, versículo 15, nós temos a ordem de Jesus, que é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A nossa missão, a missão que Deus nos deu, é pregar o Evangelho. A missão da igreja é pregar o Evangelho. A primeira é, claro, glorificar a Deus, adorar a Deus. E uma igreja que adora a Deus, automaticamente ela é uma igreja missionária. Glória ao nome do nosso bondoso Deus. Para quem Jesus deu a missão? Para a igreja. A missão de Deus, ela não é feita por qualquer indivíduo, por qualquer pessoa. Não basta dizer: vem aqui para Deus. Não basta dizer: envia-me a mim. É necessário que aquele que se dispõe para fazer a obra missionária, ele seja de fato um crente convertido, um crente salvo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele nunca chamou e nunca vai chamar ninguém diretamente para a obra. Você pode acompanhar comigo Marcos capítulo de número 3. Nós temos texto bem claro, Marcos 3, 13 e 14.
e subiu ao monte e chamou para si. Observe que Jesus primeiro chama para ele, chamou para si os que ele quis. Olha a segunda parte: e vieram a ele. Glória a Deus. Segue o texto dizendo ainda mais: e nomeou 12 para que estivessem com ele. Guarde isso no coração: para que estivessem com ele. Porque se nós queremos fazer a missão de Deus, nós precisamos responder ao chamado dele, para ir ao encontro dele e permanecer com ele. E permanecendo com Jesus, nós teremos autoridade, poder, graça para cumprir a missão que ele tem para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Então observe que primeiro ele chama para ele, segundo, para permanecer com ele, e depois, versículo 15, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Glória a Deus. Então ele chama para pregar, mas antes de dar a missão, ele chama para estar com ele, para permanecer com ele. Bendito seja o nome do Senhor. E sendo assim, é verdade que a igreja terá êxito na sua missão. Bendito seja o nome do nosso poderoso Deus. Então nós somos chamados para ele, para permanecer com ele. Aleluia. Nós já cantamos nesta noite: por Jesus, a trabalhar prontamente, fielmente. Nós devemos trabalhar. Não é pelo pastor, não é porque o pastor está pedindo, mas nós devemos fazer por Jesus. Aleluia. Quando você estiver desanimado na missão, pense: eu preciso fazer por causa do meu mestre. Aleluia. Porque ele foi até o fim por mim. Aleluia. Ele suportou a afronta, ele suportou a vergonha, ele suportou a calúnia, ele suportou a dor, ele suportou os pregos, ele suportou a cruz, ele suportou a lança cravada na sua lateral e não desistiu. Ele foi até o fim. Glória a Deus. Por Jesus, a trabalhar prontamente, fielmente. Nós precisamos nos dispor, nós precisamos nos prontificar, porque a missão, a ordem já foi dada. Aleluia. A missão não acabou, a ordem é inalterável. Glória a Deus. E nós não precisamos de um chamado para fazermos a missão que Deus deu à igreja, porque a chamada já aconteceu. No dia que você levantou a mão e disse: eu quero Jesus, e você nasceu de novo, se tornou um novo crente, com um novo estilo de vida, você já passou a fazer parte desse plano e do projeto de Deus. Então não espere o Senhor te chamar, porque se você já é um crente salvo em Cristo, você já tem uma chamada. Glória a Deus. Porque às vezes as pessoas ficam falando, usando como desculpas: eu não tenho a chamada, e pensam que a missão é só do pastor, do dirigente, do secretário de missões, e não é. A missão foi dada à igreja. Cada crente precisa ser e deve ser um missionário. Glória a Deus. Não precisa ser convertido, porque um dos maiores problemas que nós temos no nosso meio, que nós estamos enfrentando, e não estamos tendo êxito na missão que Deus nos deu, é colocarmos pessoas que ainda não nasceram de novo na frente do trabalho. A
pessoas que ainda não se converteram e que estão na frente de trabalhos. E aí o nome do Senhor não tem sido glorificado por causa disso. Mas a missão exige de nós conversão, aleluia. A missão exige de nós compromisso, glória a Deus, com Deus que nos chamou. Porque se nós conhecermos a Cristo e permanecermos com Ele, nós vamos trabalhar para Ele do jeito certo e com a motivação certa, glória a Deus. E é isso que está precisando no nosso meio, pessoas salvas, convertidas, para fazer a obra do Senhor, aleluia. Hoje é um culto da família, e a primeira coisa que eu já quero trazer à mente dos nossos amados irmãos é que a missão começa dentro da nossa casa. A missão, ela não começa aqui no púlpito, ela não começa com o microfone. Quando nós respondemos ao convite que Jesus nos fez, a missão começa na nossa casa. E se não tivermos êxito na nossa casa, na nossa família, nós não teremos em nenhum outro lugar. Porque o local que nós devemos ser mais cheios do poder do Espírito Santo é na nossa casa, é na nossa família. Porque ser crente dentro da igreja é fácil. É fácil ser poderoso com o microfone na mão. É fácil você subir aqui e ser poderoso nesse púlpito. É fácil você ser cheio do fogo, você ser espiritual em cima do púlpito. Eu quero ver quando chegar em casa. Famílias restauradas para continuar a missão. Por que esse tema? Porque nós precisamos de restauração. Nós precisamos de restauração. Nós não podemos viver uma vida maquiada. Nós não podemos sair pregando por aí dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, se as marcas da salvação de um crente salvo não estão escancaradas na nossa vida. Como que nós vamos falar de um Deus que salva se a salvação não é notória na nossa vida? Como nós vamos pregar a cura se nós estamos precisando de cura interior, de saúde espiritual, de restauração espiritual? Aleluia! A missão começa dentro da nossa casa. A missão começa no nosso lar. Aleluia! Tantos homens que às vezes nós admiramos, que pregam a palavra com eloquência, com autoridade, aparentemente cheios da unção, mas a casa está sendo destruída pelo diabo. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar nestes últimos dias. Aleluia! E o maior problema é porque nós pensamos que nós podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, e não é assim. É preciso estar pertinho dele. Aleluia! É preciso andar com ele. É preciso falar como ele falou. É preciso agir como ele agiu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia! É o nosso exemplo perfeito. E se nós não conseguirmos encontrar alguém que seja
nós podemos folhear a Bíblia Sagrada e nós vamos encontrar o carpinteiro, o homem de Nazaré, que é exemplo para nós, para avançarmos na missão que Ele nos deu. Aleluia. Então nós não precisamos de eloquência, é bom. Nós não precisamos ter o estilo de pregador para fazer a obra missionária. Você lembra de 2 homens estrangeiros que chegaram na nossa nação? Estes homens eram convertidos, cheios do Espírito Santo. 2 homens, Daniel Pérgamo na Bíblia, chegaram na nossa nação pregando uma mensagem pentecostal, dizendo que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E a nossa nação foi sacudida pelo poder da mensagem do Evangelho através daqueles 2 homens, de forma específica em Belém do Pará. Você já viu, se nós fôssemos uma igreja cheia do Espírito Santo, se cada crente aqui fosse um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, Esperantinópolis ia ser sacudida pela glória de Deus, ia ser abalada pela glória de Deus. Mas o problema é que pensamos que só o pastor, que só a liderança deve ser cheia do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento poderoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e a Bíblia Sagrada diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos. A missão começa na nossa casa. E as pessoas nos verão como homens e mulheres de Deus, não é porque gritamos, não é porque falamos em línguas estranhas, mas é como está o nosso proceder lá fora, como nós tratamos a nossa esposa, como tratamos os nossos filhos. Aleluia. Não se irrite comigo se Deus nesta noite arrancar o cascão da ferida e ela doer, mas se preocupe, porque se Ele arrancar, Ele vai colocar o remédio certo para curar. Glória a Deus. Filhos que não respeitam os pais, filhos que cantam, que pregam, que regem, mas não respeitam os pais, abandonam os seus pais, não honram os pais. O que é isso? É sinal de que há a falta de conversão. Pais que irritam os filhos, pais que provocam, que levam os filhos a ficarem irados, maridos que não amam as esposas, esposas que não amam os seus maridos. E Deus conhece o que está acontecendo dentro de 4 paredes, e Ele sabe que nós vamos fracassar na missão se primeiro não houver um reparo na nossa casa, na nossa família. Ele sabe que nós vamos tropeçar, que nós vamos fracassar, e a Bíblia nos dá inúmeros exemplos de filhos sarados que tiveram êxito na missão. Nós temos o exemplo de uma menina no 2º livro dos Reis, de uma menina que foi levada de Israel para a Síria como cativa, como prisioneira, mas era uma menina crente, sarada, curada, transformada. E quando ela chega na casa daquele homem muito importante, Naamã, general grande, reverenciado, conhecido, e ela descobre que aquele homem, mesmo sendo um grande, um valente guerreiro, um homem importante, estava sendo consumido pela lepra. Era um valente lá fora, mas quando chegava em casa, ele tinha que se deparar com a sua realidade. Na hora de tirar as vestes de guerra, ele se deparava com uma realidade. E aquela menina disse: se esse homem fosse em Israel, ele seria curado. Aleluia. O que ela estava dizendo? Em Israel tem Deus. Em Israel tem Deus de verdade que pode agir, que pode trabalhar. Aquela menina era uma menina
sua casa, do seio da sua família, do seu país, para uma terra pagã, onde Deus não era adorado, reverenciado, mas através daquela filha sarada, curada, saudável, a Síria, aquela nação, foi impactada pela glória de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que quando Naamã ele foi curado, ele disse: agora eu sei que não há Deus como o Deus de Israel. Essa é a nossa missão. Nós não precisamos de muito para cumprir com a nossa missão. Nós precisamos é de conversão e ser cheios do Espírito Santo de Deus. O texto em que nós lemos, Esther, capítulo de número 4, nós nos deparamos com uma aflição tão grande, que a vida havia chegado naquele reino, no reino da Pérsia. O povo de Deus estão diante de uma situação complicadíssima. Surge um personagem na história chamado Amã, quando tudo aparentemente estava bem para os judeus que estavam ali naquele império, naquela capital. Nós trabalhamos em uma lição sobre o perigo da falsa estabilidade. É aquele momento que pensamos que tudo está bem. É aquele momento que nós pensamos que sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração, nós vamos avançar espiritualmente no propósito que Deus tem para nós. E nós caímos nesse perigo, nós caímos nessa artimanha de Satanás, e às vezes somos convencidos que dá para viver uma vida cheia da graça de Deus, sem a oração, sem a consagração, sem a leitura da palavra de Deus. Isso é impossível. Então, no momento em que tudo estava aparentemente bem, surge um dos inimigos do povo de Deus, de repente, Amã, e ele é exaltado pelo rei, e se torna o segundo homem mais poderoso daquele império. E o rei deu uma ordem que era para todos daquele império prestar reverência àquele homem. E por onde ele passava, as pessoas se curvavam diante dele. Mas naquela nação havia um povo diferente. E na porta do palácio do rei havia um homem crente, um servo de Deus chamado Mardoqueu, que não se curvava por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da lealdade a Deus. E por causa da fidelidade a Deus, aquele homem ficou com raiva de Mardoqueu e desejou matar ele. E alguém disse para Amã: olha, esse homem aí, ele não te obedece, Amã, ele não cumpre com o mandado do rei. E todas as vezes que ele passava diante de Mardoqueu não se encurvava e nem se inclinava diante dele. E o ódio, o orgulho daquele homem levou ele a tomar uma decisão precipitada. E ele tentou matar a vida de Mardoqueu, mas a Bíblia diz que lançar a mão sobre Mardoqueu para ele era pouco demais. Então ele maquinou em seu coração um plano e conseguir fazer o rei assinar um decreto para que todo judeu que estava naquele império, que fazia parte daquele império, fosse destruído. E de forma sorrateira ele começa a conversar com o rei e convence o rei. O rei assina um decreto, e nesse decreto assinado havia um mês, havia um dia determinado para que todo o povo de Deus fosse morto, fosse destruído. É diante desse cenário que acontece o verso em que nós acabamos de ler. Mardoqueu mandou uma mensagem para Esther, porque o pranto tomou de conta daquele império. Mardoqueu andava chorando, triste, porque a carta havia se espalhado, a sentença
ser mortos. E Esther, sabendo daquela situação, ela estando em um nível muito alto, pois ela era rainha do rei daquele império, ela estava dentro de um palácio, do palácio real, mas não sabia o que estava acontecendo, porque às vezes as altas posições, os altos cargos, as altas famas, às vezes nos cegam, às vezes nos fazem ficarmos desapercebidos. E lá fora está acontecendo uma confusão grande. A notícia chega até ela. O seu povo estava sofrendo, chorando. E ela manda uma carta, manda um mensageiro e até Mardoqueu para saber o que estava acontecendo. E ele explica toda a situação. E diz a Esther, você tem que se movimentar, fazer alguma coisa. Vá ter com o rei, para que ele faça alguma coisa. Aí Esther manda uma mensagem para ele. Versículo de número 11 do capítulo 4. Olha o que está escrito. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem muito bem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Essa foi a mensagem que ela mandou para Mardoqueu. E disse: Mardoqueu, aqui não é assim. Nós não podemos entrar toda hora na presença do rei, e nem de qualquer jeito. Aqui tem uma lei que foi assinada, aqui tem um decreto, que ninguém pode entrar na presença do rei sem o rei chamar pelo nome, porque se a pessoa entrar e o rei não levantar o cetro, a sentença já está decretada, a sentença de morte. E Mardoqueu então envia a seguinte mensagem para ela, dizendo, segundo 13: então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não pense, não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Sabe o que Mardoqueu estava dizendo, Esther? Pode ficar sabendo que essa posição que você tem, essa beleza que você tem, o ambiente em que você se encontra, essa coroa não pode te dar livramento. Você não vai escapar, você não vai como fugir dessa sentença. Versículo 14: porque se de todo te calares neste tempo. Era um tempo de angústia, de dor, e que Esther precisava se levantar. E Mardoqueu está dizendo: porque se de todo te calares neste tempo, se não agires neste tempo, é tempo de agir, igreja, é tempo de se levantar, é tempo de fazer alguma coisa. Olha o que ele diz mais: se não te levantares, se te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. O que ele está dizendo? Esther, Deus não depende de você para trabalhar. Às vezes nós falamos: Deus precisa de você, Ele precisa de mim para algo. Deus não precisa de ninguém, Ele conta comigo e conta com você. Mas se você rejeitar o convite dele, Ele levanta outro para usar, porque Ele não depende de ninguém para fazer a obra, para operar. Glória a Deus. Mas o que eu estou dizendo, se tu te calares, Deus vai nos socorrer. Mas tem um detalhe: tu e a casa de teu pai perecereis, vocês serão destruídos. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste neste reino, porque Deus
Ele não está só interessado em nos levantar, em nos colocar em lugares altos. Ele pode fazer isso, mas se Ele fizer, é com propósito do nome dele ser glorificado e da mensagem ser anunciada naquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos Noé, homem, que em meio a uma geração corrompida, Deus olhou para ele e viu que ele queria alguma coisa com ele, e viu que ele era um homem justo, e Deus decidiu destruir toda a humanidade, mas disse para Noé: Noé, faz uma arca para ti, da madeira de gofer. A medida é esta: da altura, Deus deu a medida do comprimento, da largura e da altura, e disse para ele: faz uma porta na lateral, uma janela na parte de cima, e reveste a arca, reboca ela, tanto do lado de fora como do lado de dentro. E Noé fez. Depois que Noé acabou a obra, Deus disse para Noé: entra tu e a tua casa. Deus se importa com a minha família, Deus se importa com a sua família. Aleluia. Ele não está só interessado em nos levantar, mas Ele quer que sejamos instrumentos para a salvação, para anunciar a mensagem de salvação na nossa casa. Alguém disse que Noé foi o maior pregador que já existiu. Por quê? Porque ele conseguiu salvar toda a sua casa. E enquanto nós estamos pregando a mensagem de salvação, Satanás está ganhando espaço terreno na nossa casa, no meio dos nossos, e isso não nos atinge, porque nós estamos preocupados com o microfone, nós estamos preocupados com cargo, com posições, com aplausos. É por isso que eu disse: famílias restauradas para continuar a missão, porque Deus primeiro quer tratar dentro da nossa casa. Um dia, o rei vendo Isaac brincando com a sua esposa pela janela, pois ele chegou naquela terra e ele disse que ela era sua irmã. Ele mentiu com medo de morrer. Seu pai também fez isso. Mas um dia o rei viu eles brincando pela janela, e ele disse assim: ali não é brincadeira de irmão, ali é coisa de marido e mulher, de esposo e esposa. Hoje já não há mais no nosso tempo essa brincadeira, esse carinho. Às vezes o marido vai na frente, a mulher vai lá atrás, e vice-versa. Andam pela rua, às vezes o marido sai de casa, passa dias e dias e não sente saudade de casa. Até isso aqui, ó, aliança, que é símbolo de compromisso, já está sendo banalizado. A pessoa consegue comprar um celular de 3 mil, 4 mil, 5 mil, mas não consegue usar uma aliança, comprar uma aliança que é baratinha. Para não dizer, para deixar claro que não tem compromisso. Às vezes o motivo é questão de doença, às vezes a pessoa é alérgica àquele material. Não estou falando disso. Antes de ser crente, eu falo isso com tristeza. Eu fazia academia. Quando eu chegava na academia, eu via algumas mulheres chegando na recepção e faziam isso aqui, ó. Tirava a aliança do dedo e escondia. Eu ficava abismado com aquilo. Depois eu ia entender a situação. Filhos dentro dos lares, doentes pela falta de carinho. O pai pensa que dá uma porcaria de celular na mão do filho vai resolver o problema. Aí o menino se torna carente.
criminoso. E o diabo usando aquela pessoa do outro lado do mundo, tem acesso dentro da nossa casa. E começa a roubar o nosso bem mais precioso. Pela falta de cuidado de Deus dentro de casa. Porque nós estamos caminhando de qualquer jeito, pensando que os de fora são mais importantes que os de dentro. O marido olha para a esposa e percebe que ela passa o mês todo sem ler a Bíblia e ele não se preocupa. A esposa olha para o marido. O homem já passou tantos dias sem ir para a igreja, não pega mais na Bíblia, não dobra mais o joelho, e a mulher não se incomoda com aquilo. E nós estamos aqui no político. Talvez tenha gente aqui que já pelo menos 15, 20 dias não pisa dentro da igreja. O texto diz, Mardoqueu disse para ela: não pense que se você se calar neste tempo, socorro e livramento da outra parte virá. Para os judeus, sim, mas tu e a casa de teu pai serão destruídos. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ele está dizendo: Esther, Deus te levantou com um propósito. O cargo em que você se encontra, a posição, essa sabedoria que você tem, ela deve ser usada com propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas sejam impactadas. Não deve ser usada para o nosso próprio benefício, para os nossos interesses. É assim que nós vamos cumprir a nossa missão, e o nome do Senhor vai ser engrandecido, glorificado. Então Esther disse a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e se perecer, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Às vezes Deus levanta alguém para nos dar um choque de realidade, para nos despertar, para dizer: te levanta, acorda, os teus estão em perigo, desperta. A Esther se levantou, se encorajou e disse: tá bom, eu vou entrar na presença do rei Assuero, mas primeiro eu vou entrar na presença do rei dos reis, e eu conto com a ajuda de vocês. Se despiu, deixou a coroa de ouro de lado, deixou as vestes de rainha de lado, e foi se humilhar na presença de Deus, aleluia, em jejum e oração. O decreto está assinado, ninguém pode fazer mais nada, mas há uma esperança, aleluia. Há um Deus dos céus. Eu quero te dizer nesta noite: há uma esperança, e a nossa esperança é Jesus Cristo. A esperança para a tua casa, para a tua família. Glória a Deus. Você não vai perder o teu filho para as drogas, você não vai perder o teu marido para o alcoolismo, não. Há uma esperança. Levanta-te. Glória a Deus. Aí, irmão, você não conhece a minha situação, a minha realidade. Eu não conheço, mas o Deus que tudo pode, Ele conhece. É tempo de se levantar, igreja. Mãe, se levante.
Pai, se levante, marido se levante, esposa se levante, filho se levante. Deus quer te usar como instrumento de transformação, aleluia, no meio da tua casa. Alguns dias atrás, eu saí de casa, passei praticamente 1 ou 2 dias fora. De repente eu fui tomado por uma angústia profunda. Parece que tinha uma caçamba cheia de barro em cima das minhas costas. E de repente uma angústia subiu em mim. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu questionava, eu ficava orando, eu disse, meu Deus, me ajuda. Até comentei com a Fabiana. Irmãos, eu voltei para casa. Quando eu entrei na porta de casa, aquele fardo caiu, aleluia. O Espírito Santo falou, bradou dentro do meu coração, que a nossa casa também deve ser um ambiente de cura, de milagres, de restauração, aleluia. Você não precisa sair de casa para se sentir bem. Há momentos que a gente precisa dar uma voltinha, mas Deus quer fazer da tua casa um ambiente de restauração, de milagres, para repor as tuas forças, para você prosseguir na caminhada, na jornada. Glória a Deus. E quando a nossa casa virar um ambiente de milagres, cheio da presença do Senhor, um ambiente de restauração, de amor, de harmonia, as famílias que estão à nossa volta serão impactadas pelo poder da glória de Deus. Mas Deus quer nos sarar, Deus quer nos curar, aleluia. Deus quer entrar na nossa casa e tirar a amargura, e tirar o ódio, e tirar o orgulho, para agir, para nos levantar nessa cidade, porque Ele tem um plano neste lugar, e Ele vai usar você, filho, é você, pai, é você, mãe, é você, marido, é você, esposa, mas primeiro Ele quer nos curar, aleluia. Isso pode, mas só um pouquinho. O Espírito Santo te trouxe aqui para tratar com você. Aleluia. O amor não pode se esfriar dentro da nossa casa. Há um pastor que gosta de brincar por aí muito. E ele diz que às vezes a esposa, ela casou com um príncipe que veio montado em cavalo branco, toda animada, toda feliz, e com o passar do tempo, o príncipe vai embora e fica o cavalo dentro de casa. Isso é triste. E não é diferente com as mulheres também. Às vezes o homem vê aquela princesa montada, com o tempo a princesa vai embora. Mas Deus quer restaurar a nossa casa. É família. Mas quanto tempo que você não procura a esposa, não procura o marido para conversar? Conversar entre aspas. Amarachandas, Arabaioshomia, Surya, Amaragas, Elébio, Vassélia, Narras. Deixa Deus tratar, deixa Ele tirar o cascão.
Deus, Ele está trabalhando neste lugar. Ele está tocando em uma tecla, Ele está mexendo em uma ferida que só nós conhecemos. Pessoas doentes emocionalmente dentro da nossa casa. Às vezes a agressão toma de conta, o autoritarismo reina dentro do lar. E a autoridade não é autoritarismo. Quando nós precisamos gritar dentro de casa, principalmente nós homens, dizendo que nós somos o cabeça da casa e que nós somos a autoridade, talvez é porque os nossos já não reconhecem mais a autoridade que está sobre nós, pelas nossas ações e atitudes. Porque dá para exercer autoridade com amor, com harmonia e sem levantar a voz. Isso está adoecendo famílias, esposas que não são mais submissas. O marido pede uma coisa e ela não obedece, ela não faz, ela grita mais alto que o homem, e se vacilar ela ainda briga, bate nele. Assim nós não vamos conseguir fazer a missão que Deus nos deu. Mas Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, aleluia. Esté se levantou e foi para a presença de Deus. Foi se humilhar diante do Senhor. Porque não só todo o povo, não só a família dela corria risco, mas todo o povo que estava em sua volta. Isso de serem destruídos por causa daquele homem maligno, e era criança, adulto, idosos, porque o inimigo, ele quer destruir todos dentro da nossa casa. Mas se nós nos levantarmos nestes dias, aleluia, e nos colocarmos na presença de Deus para interceder, Deus vai nos socorrer, aleluia. Irmãos, oração resolve. Jejum e oração resolve. E uma das marcas que está sendo arrancada dentro da nossa casa é a oração e o jejum, que é essencial para realizarmos a missão de Deus. Tem coisa que é só oração e o jejum. Deus mandou o profeta para o rei Ezequiel e disse: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, chorou amargamente, derramou as lágrimas. O profeta já ia saindo e Deus disse: volta, diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Então a oração resolve. Ele não só quer perguntar, mas a oração resolve. Jesus está no meio de uma multidão cheia de incrédulos. A religião naquela época falida. João Batista batizando no Jordão. E a mensagem de João Batista era essa: bando de cobras venenosas, porque quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus? E ele batizava muita gente. De repente ela veio Jesus para ser batizado por ele. E ele disse: não. Eu é que careço, eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus disse: te aquieta, porque importa que eu faça, que eu cumpra toda a justiça do Pai. E a Bíblia diz que, sendo batizado Jesus, a Bíblia diz que orando ele, estando ele a orar, o céu se rasgou, o céu se abriu, aleluia. O Espírito desceu e de repente Deus bradou dos céus: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Oração resolve. Ele chama Pedro, Tiago e João para o monte e diz: fiquem comigo, vigiem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui para orar comigo.
aqueles homens orando. De repente eles caem no sono. Jesus vai para um lugar à parte, começa a orar, usando as mesmas palavras, aproximadamente 3 vezes. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que enquanto ele orava, o seu suor começava a cair como em grandes gotas de sangue. E ele dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E ele continua orando. A angústia, a tristeza não fez Jesus parar de orar. Ele continua orando. De repente um anjo veio para confortar Jesus, mas Jesus não se levantou na oração. A Bíblia diz que ele orava mais com intensidade. E quando ele consegue falar com o Pai, percebe que a situação foi resolvida, ele se levanta, aleluia, acorda os discípulos e diz: vamos. Oração resolve. Em oração e jejum e clamor a Deus, a situação foi resolvida. Deus entrou com socorro no meio daquele império e salvou o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Uma mulher que não tinha perspectiva para ela, solução, ela se levantou, aleluia, e em Deus a família dela foi socorrida, o povo dela foi socorrido, veio o livramento da parte do Senhor nosso Deus. Fique de pé, quero fazer uma rápida oração antes de passar para o pastor. Aleluia. A missão não acabou. Jesus cumpriu a missão dele. A Bíblia diz que ele veio anunciar o reino de Deus. Enquanto ele andou sobre a terra no seu reino de Deus, depois foi crucificado, ressuscitou. Mas o texto em que nós lemos que depois da ressurreição ele se apresentou com infalíveis provas, ainda anunciando, falando a respeito do reino de Deus. E por que nós vamos nos calar agora? É o tempo que Deus quer nos levantar, igreja. É o tempo que Deus quer nos usar. Aí, irmão, já estou velha, a idade já foi, não tenho mais saúde. Quem faz é Deus. A depressão chegou na minha casa, irmão. A ansiedade. Parece que tudo acabou, parece que meu ministério acabou, o corpo está travado, não há mais o que fazer. Já até orei para Deus me levar. Deixa de conversa, Deus vai te dar graça e você vai cumprir o teu ministério até o fim. Glória a Deus, porque nesta noite Ele te trouxe para cá para uma restauração, para te encorajar, para dizer que nada está perdido. Glória a Deus, aleluia. Querido Pai, nós estamos na Tua presença. E algumas famílias, meu Senhor da glória, que aqui estão sendo assoladas pela tristeza, pelo desânimo, sonhos e projetos que foram enterrados. O inimigo decretou a destruição, diz que vai acabar com tudo, mas nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para chorar e me assou, me comandas. Ai, como ouve a séria, deve a chuva, deve que você amassia, deve como as saias. Mas ao Deus dos céus ainda não acabou, ainda não acabou. Ao você sair daqui, você vai levar esperança para a tua casa, você vai levar alegria para a tua casa, você vai sair e a tristeza, a frieza, a depressão, a angústia vai ficar naquela porta e você vai levar para casa a presença de Deus.
trégua espiritual. Deixa o Espírito Santo te renovar nessa noite. Seja batizado em nome de Jesus. Receba o batismo com o Espírito Santo. Agora fale em línguas estranhas em nome de Jesus. Você que não sabe falar línguas estranhas, não é só falar agora pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Você que está precisando da cura agora, seja curado em nome de Jesus. Receba saúde emocional, receba saúde espiritual, receba saúde física em nome de Jesus. Usa os teus pés e vai buscar de volta aquele que caiu. Quando eu estou orando, Deus, o Espírito Santo está trabalhando no teu coração, está agindo na tua casa. Você não vai perder a sua voz. Receba graça de Deus para cumprir a missão que Ele tem para a tua vida nesta noite. Esperança nesta noite. Receba de Deus esperança nesta noite. Glória a Deus, nós vamos terminar. Aleluia. Quem pode agradecer a Deus por esta mensagem esta noite? Creia no Deus restaurador, Ele restaura mesmo. Só se levante. Levante, por favor. Ore mais. Jejue mais. Confia mais. O nosso Deus ainda é o mesmo. Quem acredita que Ele é o mesmo, luta pela tua casa, luta pelo teu povo. É o teu povo. Foi Deus que te deu para cuidar. Luta agora. A batalha está travada, mas o general te dará vitória. Ele é poderoso e fiel. Eu entendo que esta conferência missionária, Deus continuará falando conosco. Então faça isso. Se levante, pastor.